Antes da sequência dos nossos comentaristas, Jean Oddi, Mauro Naves, Leonardo Bertozzi, vamos ouvir Gomes, o zagueiro do Palmeiras, que fala logo depois da derrota em Curitiba. Entender o que fazer no próximo jogo o Palmeiras para sair classificado para a final da Libertadores. Fazer 2 goles. Isso temos que fazer. Acho que segundo tempo, primeiro tempo, no começo começamos bem. Tivemos a chance para fazer gol, mas não fizemos e o futebol é isso, né? Mas acho que a chave está aberta e agora descansar e preparar o seguinte jogo. Ok, Alex, primeiramente parabéns pelo gol. Queria que você falasse um pouquinho da sensação de fazer o teu primeiro gol com a camisa do Atlético e, por enquanto, o gol mais importante do ano. Obrigado. Fico muito feliz de ter feito um gol na semifinal. O jogo foi muito difícil pra gente, né? Ainda bem que conseguimos fazer um gol ali no começo. Segundo tempo a gente perdeu um jogador ali, aí ficou difícil pra gente, mas graças a Deus conseguimos o resultado aqui e vamos pro segundo jogo lá pra tentar sacar a situação. Muito obrigado. Muito bem, você ouviu também o autor do gol, o Alex Santana. E seguimos, na Arena da Baixada, apresentação agora do Jean Oddi, também conosco, falando ao vivo do palco deste jogo de ida da semifinal, trazendo uma primeira análise e entrando na conversa, entrando naquilo que já ouviu do Vitor Birner. Tudo bem, Jean? Seja bem-vindo. Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Eu ouvi pouco, tá, do Vitor Birner, então me desculpe se eu repetir alguma coisa ou se eu falar exatamente o oposto do que você falou, Birner, não é nenhuma provocação, tá, mas realmente acho que a gente tá com uma dificuldade ainda do sinal e eu não tô ouvindo muita coisa, mas vamos lá. Bom, primeiro que acho que foi um primeiro tempo para mim muito diferente do que eu imaginava, porque a gente passou o dia todo imaginando um jogo com 2 times muito retraídos, 2 times muito precavidos, e não foi o que a gente viu no primeiro tempo. No fim das contas, acho que os 2 times tentaram atacar, cada um à sua maneira, o Palmeiras mais nas bolas rápidas, né, mais numa transição rápida, o Atlético tomando mais iniciativa. Acho que o Atlético foi melhor na primeira etapa. A gente teve, isso eu ouvi o Birner falar, um Palmeiras que esteve muito abaixo do ponto de vista defensivo, então zagueiros que em geral não falharam várias vezes, né, e a gente lembra que inclusive o Everton salvou uma bola que o Gustavo Gomes ia colocando para dentro das redes, mas Murilo e Gustavo Gomes não estiveram bem no jogo de hoje, o que é raríssimo. E aí outra coisa que a gente passou o dia todo discutindo: quem vai jogar no Atlético? Quem vai jogar no Palmeiras? Vai entrar o Flaco Lopes? Vai entrar o Wesley, o Tabata no Palmeiras? O Vitor Roque ou o Pablo jogam no Atlético? No fim das contas, estas decisões, e eu acho que as 2 decisões foram corretas, pelo menos eu pensava assim, tiveram resultados muito diferentes, né? O Vitor Roque fazendo um grande jogo no primeiro tempo no Atlético e o Flaco Lopes fazendo uma partida terrível no primeiro tempo do Palmeiras. Até achei que o Abel demorou a tirá-lo, talvez tenha tentado dar mais 10 minutos, mas de qualquer maneira foram jogos opostos, né, desses 2 atacantes. Segundo tempo era normal que o Palmeiras voltasse atacando mais e que o Atlético se retraísse mais. Foi assim, o Palmeiras criou mais chances, teve suas possibilidades, mas não foi, né, um Palmeiras com um volume avassalador, mesmo depois da expulsão, que expulsão besta, né, do meio-campista do Atlético. Agora, a gente está falando de um Palmeiras que teve um jogador a mais, que conseguiu chegar à frente, mas não foi um time que, a gente pode dizer, criou chances escancaradas e claras para empatar o jogo. Evidentemente está tudo aberto agora para essa partida de volta, mas o resultado, acho que a gente até percebe pelo clima aqui da torcida na Arena da Baixada, que apoiou o jogo inteiro, foi espetacular o comportamento da torcida, que o resultado foi considerado bom pelo torcedor do Atlético, talvez lembrando, né, que o Atlético neste Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, conseguiu inclusive vencer o Palmeiras, mesmo jogando com o seu time reserva. Acho que pesou, companheiros, para encerrar aqui nessa primeira intervenção, acho que pesou também para o Palmeiras aquilo que a gente falava, né, desde a venda do Gabriel Veron,
é um elenco curto hoje. No banco de reservas, você olha para o banco, e a gente comentava aqui até que antes do início do jogo você olhava para os dois bancos e talvez visse até mais alternativas no banco do Atlético do que do Palmeiras, né? Sem o Scarpa e com a lesão do Rafael Veiga, acabou que o Palmeiras sofreu bastante para criar e não conseguiu criar grandes chances, exceção feita aos 5 minutos finais, mesmo depois da expulsão. Muito foi comentado, né, Mauro, o duelo, digamos assim, dos dois técnicos, até pela história em comum no Palmeiras e por tudo que significam e significaram já nas histórias dessas duas equipes, principalmente do Palmeiras. Dá para dizer que hoje o Felipão foi melhor que o Abel nas escolhas e tudo mais? Bem-vindo. Boa noite, Paulo, companheiros, Léo, Birner, um abraço enorme ao fã de esportes que está em casa. Acho que ganhou o jogo, fez um primeiro tempo melhor, né? E não foi tão defensivo como dizia o Jean ali durante o dia todo. Eu ouvi vários comentários aqui dos programas e se esperava, vai ser truncado, vai ser o jogo do Filipão mesmo, ele não se importa, mesmo sendo na arena. Acho que não foi isso que a gente viu e os números mostram isso também. Talvez até por uma deficiência, né, do Palmeiras no primeiro tempo. Mesmo sem ter mais posse de bola, apesar de estar em casa, foi 45-55 no primeiro tempo, o Palmeiras não chutou uma bola no gol, enquanto o Furacão teve 5 escanteios a favor contra um só do Palmeiras, ou seja, mostrou que estava mais afim do jogo e fez o gol, né? Fez o gol. Também gostei da escalação dele. Eu, até ontem, hoje eu vindo lá e cá, eu estava até pensando aí que ele não começaria com o Pablo, mas até ontem eu estava achando que por tudo que o Pablo representa, pelo entendimento do Filipão com o Pablo, que ele ia ser o escolhido, mas acho que ele acertou em não escolher, botar o menino. Que está concorrendo, né? Esse menino concorre aí entre os melhores da Libertadores. E se alguém hoje, pelo menos, não tirou uma nota ruim aí, foi ele, né? Porque o Rafael Veiga e o Rony, eu acho que hoje não tiveram uma nota para falar que estariam aí na frente desse prêmio. E eu vi o Zinho falando e penso igualmente à tarde, depende muito do que eles apresentam, esses que estão entre os concorrentes, apresentem nas decisões, jogo decisivo. Desses 2 jogos da semifinal, eu acho que é muito importante para se escolher. Amanhã tem outro jogo, tem lá concorrentes, Pedro e Arrascaeta do Flamengo, mas hoje os do Palmeiras, que são esses 2, acho que não foram muito bem. E eu senti hoje nesse jogo, mais do que eu imaginava, a falta que faz o Scarpa. Porque o Veiga não está, né? O Veiga não voltou a ser o que ele foi, o Veiga nessa temporada já, jogador maravilhoso, fundamental. Mas, de repente, esse bastão foi passado para o Scarpa e hoje a gente percebeu. O Danilo faz falta? Faz. Joga mais do que joga com característica diferente, chegar mais na área do que o menino e tal. Faz falta, evidentemente que faz. Mas o Scarpa, eu acho que o Palmeiras sentiu muita falta dele. E acho que agora ficou em aberto. A gente já dizia, programa até de ontem aqui, olha, a diferença entre Atlético e Palmeiras, há um favoritismo do Palmeiras, mas não é tão grande quanto o do Flamengo com o Vélez, etc. Agora, com esse resultado, tá tudo muito igual. Mesmo que se diga, vai jogar em casa, a gente sabe disso. Me surpreende também, acho que o Jean falou aí que não vem jogando bem, que a gente teve 2 semanas para o Abel treinar o time, que é o que muito se pedia, e a gente fica esperando uma melhora significativa. Não foi visto isso depois de uma semana contra o Flamengo, aí mais uma semana e não foi visto também contra o Fluminense. Agora o jogo foi um pouco mais perto e tal. E talvez há uma explicação na repetição. Eu gostei do que o Birner disse aqui, porque eu vivo dizendo que o Abel reclama, que o calendário é muito ruim e tal, mas ele repete o time e põe todo mundo. E se estiver ganhando, ele tira alguns, dá menos minutagem, mas ele repete demais, não tem rodízio e tal. Talvez o Birner tenha razão, seja falta de elenco, Birner. Sem muitas opções, ele fala, não, vou com isso aqui mesmo. A queda de rendimento é muito clara. Não sei se o Léo pensa da mesma forma. Tudo bem, Léo? Bem-vindo. O Palmeiras tem oscilado muito em seus jogos e hoje pegou um time, talvez o Atlético tenha vivido, e olha que
tem vivido bons momentos, mas tenha vivido na era Felipão, que não é lá tão comprida ainda, o seu melhor meio tempo, né? O primeiro tempo do Atlético. Fora aquele susto inicial, que foi um gol perdido, e de repente é um gol que, se acontece, muda a cara do jogo a 5 minutos do Lopes. Mas depois daquilo, o Atlético foi se reequilibrando e tomou conta do primeiro tempo. Aí só um detalhe, Léo, antes de você falar. Talvez é porque o Lopes não deveria estar ali, né? Poderia estar outro jogador ali. Então. Aí muda a história do jogo em 5 minutos. Se fosse o Rony, sei lá. É Mas uma enfim. boa discussão, boa discussão. Primeiro, boa noite a todos, boa noite para o Jean lá em Curitiba também, para o nosso fã de esportes. Eu penso o seguinte, acho que o Atlético mostrou hoje, especialmente no primeiro tempo, que você não precisa ser um time que abdica de atacar para se defender bem. Então, o Atlético foi um time que saiu... Claro, se protegia, ocupava bem os espaços. O Palmeiras não teve jogo entre linhas para o Atlético, não ofereceu esse jogo entre linhas para ele, mas quando tinha a possibilidade de agredir, de atacar com velocidade, usar os lados do campo, lado direito com Kelvin e Canóbio, fortíssimo. Aliás, tenho gostado muito da temporada que faz o Kelvin. O lado esquerdo do Palmeiras teve muita dificuldade para controlar aquele setor, o gol sai por ali. E o Atlético conseguiu construir merecidamente a vantagem. Acho que o resultado era bom já até a expulsão, depois da expulsão é ótimo, né? 1-0 em casa, tendo ficado com um jogador a menos por quase meia hora, porque a expulsão foi aos 70 minutos e foram 8 minutos ainda de acréscimo, então foi quase meia hora praticamente com um jogador a menos em campo. E não dá para dizer que sofreu tanto. O Bento fez algumas defesas, mas defesas que um goleiro da qualidade dele faz sem grande dificuldade e leva, então, 2 possíveis resultados para o Allianz Parque no jogo da volta. O que me chamou a atenção no Palmeiras, o Jean destacou o rendimento abaixo dos zagueiros, né? O Murilo não vai bem no lance do gol, o Gomes também acho que não precisava sair ali para tentar matar a jogada e acaba se colocando mal também. Mas eu lembro lá no Mineirão, Paulo, que a gente discutia no intervalo, depois daquele primeiro tempo muito ruim, quem que tem para mudar, né? Você olhava para o banco e falava, nossa, tá faltando, né? Isso. E ali ele até conseguiu achar o menino para entrar, o Gabriel Menino entrou bem naquele jogo, mas a gente já estava no campo e não estava bem. Isso. Então ele tinha muito poucas alternativas, ainda perde o Rafael Veiga e entra o Tabata. A boa notícia para a volta é que ele vai ter o Scarpa. A má notícia é que ele continua sem o Danilo. E é difícil, viu? Como cai a proteção da defesa do Palmeiras, como piora a saída de bola. Sistema defensivo hoje Os zagueiros sofreram muito por isso. Como os zagueiros sofrem. Então, assim, é um problema que ele vai ter na volta, porque ele vai ter em algum momento que se expor um pouquinho mais, vai ter que deixar a defesa um pouquinho mais desprotegida. E o Filipão não nasceu ontem, sabe que ele vai poder explorar muito aquele setor. Então, muitos méritos do Furacão. Acho que o torcedor sai muito satisfeito. Claro, tem a esperança de chegar a mais uma final de Libertadores, mas, independentemente de qualquer coisa, acho que ele está muito orgulhoso do time. Muito orgulhoso do que o time tem feito, muito orgulhoso do como esse time é competitivo, é copeiro, não desiste, não se entrega. E a gente vai chegar nisso lá na frente, mas que joia o Vitor Roque, né? Nossa! Agora, Paulo, você falava sobre Filipão foi melhor ou não que o Abel? Hoje foi. Hoje foi. Primeiro que o Abel, mesmo com poucas opções para mudança, ainda tem um time individualmente mais capaz que o time do Filipão. O que eu não gostei, e eu não vou nem discordar da ideia inicial, porque o jogo contrariou a ideia, mas eu não vou dizer que ela foi errada, porque agora seria fazer o papel de engenheiro de obra pronta. Quando eu jamais teria tirado o Rony da função de centroavante. Para ele manter o Rony na função de centroavante, ele precisava ter começado com o Wesley, que não vem jogando bem há um bom tempo. Quando o Flaco Lopes perde o gol, ele ainda não é um jogador em que a torcida tenha confiança, como não tem no Navarro. Não é exatamente dali, mas também não tem no Merentiel, que acho que jogou 2 partidas por enquanto pela equipe. São contratações que vieram, não são as que ele queria. Ele pediu muitas vezes um centroavante de alto nível. Tentou contratar o Pedro, inclusive, só para lembrar. Mas, ao mesmo tempo, os jogadores que vieram até agora ainda não se mostraram úteis. Não sei se o Bruno Tabata vai se mostrar ou não. O Abel, o Atuesta, não se mostrou útil ainda. Os centroavantes ainda não se mostraram úteis. Talvez venham a ser. Mas, até o momento, até hoje, dia da semifinal da Libertadores, não se mostraram. Ou seja, essas contratações, até agora, hoje, não estou dizendo que não vão funcionar, porque o Abel desenvolve jogadores e tal, não funcionaram. Isso tem um pouco a ver com a política que o clube adotou ao escolher não investir, né? E eu não vou criticar um clube que quer manter as suas finanças em dia corretamente,
porque a gente vive criticando aqui quem cria dívidas, então o Palmeiras eu imagino que não investiu por isso, ou porque não achou com o dinheiro que tinha se ofereceu dinheiro pelo Pedro, provavelmente tinha dinheiro para investir em outros jogadores, não achou quem poderia trazer, mas acho que essa ideia, você coloca o Rony na esquerda, o Rony sofre exatamente do lado, lá chamou a atenção que o Atlético criou tudo, porque do lado direito o Marcos Rocha foi muito bem. Foi muito bem. O lado direito da marcação do Palmeiras foi muito bem. O lado esquerdo estava, por outro lado, extremamente vulnerável. E como você disse, sem o Rony, ele complicou mais, né? Sem o Rony, ainda complicou mais. Então você tem o lado esquerdo mais frágil e o meio campo mais frágil também sem o Danilo. Ali o Atlético se criou. Ali o jogo começa a ficar desconfortável, entra a coisa do mata-mata, o jogo desconfortável, a torcida muito barulhenta, o ambiente do estádio, o jogo de Libertadores. O Fernandinho, vale citar, testando os limites da arbitragem. Jogador inteligente. Alguém que não quer o Fernandinho no seu time, eu não consigo entender, aliás, nunca consegui entender. Ele toma conta do meio de campo. É impressionante. Né? E o Mauro citava, e hoje ainda, tecnicamente, cometeu alguns erros que a gente não está acostumado a ver. Erros da saída, umas bolas meio bobas, assim, para a qualidade dele, para perder, né? Na verdade, todo o Atlético, não foi só o Fernandinho, 28% dos passes errados, né? Eu acho percentual. Mas tem também da tensão do jogo, da decisão, como é que está e tal. Tem um pouco para colocar na conta disso. Mas acho que alguns jogadores estavam infelizes nessa saída. O Palmeiras manteve o nível de erro, 20% no primeiro tempo, 20% no segundo. Mas é legal ver. O Fernandinho tem umas entradas, Bini, que eu falo assim, agora o juiz não vai deixar passar. Mas talvez é isso, ele está no nível de saber, sei lá o que. Não, ele testa, se ele tomar um amarelo, e faz parte do jogo. Porque é um mata-mata, é um jogo de Libertadores, é um jogo que tem um caráter diferente do jogo de Campeonato Brasileiro, é o ambiente, o jogador... Quem acha que futebol é decidido apenas pela qualidade individual dos jogadores, pela técnica, não entendeu exatamente o que é essa loucura chamada futebol. Às vezes principalmente por isso, pela parte coletiva e pela parte técnica. Mas isso para os times muito capacitados, muito capacitados. O Palmeiras é um time muito capaz, mas o Palmeiras não é um time do futebol magia, arte, mágico, futebol encantador, não. A característica do Palmeiras é outra, é o mental, é a intensidade, é a personalidade do seu treinador. Então, o Fernandinho sabe disso. E ele sabe também dos limites da sua equipe e o que ele tem que fazer. E tem que entender o jogo, só entende o jogo de verdade quando está jogando. Ô, Bini, mas até por não ser o Fernandinho, você falou bem da estratégia do Filipão. Acho que um ponto foi não ter tirado, né? O Hugo Moura estava com o cartão amarelo, um jogador que se expõe muito na marcação. E o cartão vermelho que ele tomou, hein? Não dá, né? Não dá. Num jogo desse tamanho? Não dá. Acabou não tendo um prejuízo maior no placar, embora tenha impedido que o Atlético tivesse mais força até para buscar um segundo gol, que seria muito pesado no confronto. Mas não dá para botar até um cartão amarelo e botar a mão na bola daquele jeito, achando que vai passar batido, né? A expulsão é assim, não dá para discutir, não tem como discutir, não tem como falar que é exagerado, nada. Não, a expulsão é indiscutível. Não é nem polêmica. E deu até a impressão de que na hora o Tobar, ele toma a decisão correta de aplicar o cartão amarelo. E aí, quando ele percebe que ali no chão está um jogador que já tem cartão amarelo, ele pensa, vou ter que fazer isso. Percebe porque os 3 ou 4 do Palmeiras também vão lá questão de avisar. Mas tem juiz, ainda mais em Libertadores e tal, que o cara, para dar o segundo amarelo, tem que ser algo assim, violentíssimo. Ele não deu nenhum cartão amarelo Esse no é o primeiro tempo, amarelo, né? Olha lá. Mas tudo no segundo tempo, né? Ele não deu nenhum cartão no primeiro tempo. Acho que alguns lances até ele já podia ter dado uma acalmada no jogo, mas ele me parece que não é muito chegado ao amarelo, não. Aí ele foi deixando passar, mas essa aí não é nesse lance, né? Olha lá. Guardadas as devidas proporções, porque a entrada do Scarpa foi faltosa, né? Que não é o caso aí, mas ele também sofre a falta, assim como achei que o Scarpa sofreu uma falta depois. Você acha que foi falta nesse lance? Eu achei que foi falta. Eu achei. No critério que o árbitro estava usando, eu também acho que não foi falta, mesmo não. Que fosse, não justifica nada. Não justifica nada, mas eu achei que ele podia. Até pensei que o árbitro, se fosse o outro, usava aí da artimanha e falava, não, mas a falta foi para ele e tal, para não dar o amarelo. Eu acho que ele foi bem. Mas acho que foi... Quando o Scarpa foi expulso, o Scarpa sofre uma falta e aí acaba acertando o adversário com o pé e é expulso. E aí, nesse caso, eu achei também que ele sofreu.
Jean, a cornetada não está pequena, né? E claro, é óbvio que alguém iria escrever isso e não é uma pessoa só que escreve. Ah, mas o Abel ensinou o Cuca a vencer com um homem a mais, mas ele não foi capaz de vencer o Furacão com um homem a mais. Foi menos tempo e tudo, mas ele teve ali um pedaço de jogo de uns 20 minutos, né, somando os acréscimos e tal. É mais. Com um homem a mais. 70 minutos para frente. 70, Teve 8 eram de 20 acréscimo. mais os acréscimos. Sim, isso. E o Palmeiras, como é que foi nesse tempo? Não conseguiu se impor? Não conseguiu achar uma boa estratégia para derrotar o Furacão? Derrotar não, pelo menos empatar com o Furacão? Eu acho que não, Paulo. De fato, assim, se a gente for ver o que o Palmeiras estava criando no começo do segundo tempo para o que ele cria depois da expulsão do Hugo Moura, na verdade não cresceu muito a produção do Palmeiras a partir do momento da expulsão. Acho que seguiu mais ou menos naquela mesma toada, né? O Atlético conseguindo se defender muito bem ali, aí claro, né? A partir daquele momento ainda mais à vontade para se defender, e o Palmeiras também com seus jogadores muito pouco inspirados. É bom que se diga, né? Porque vocês já falaram que o Veiga já estava abaixo, o Rony abaixo. Eu acho que o único que tentou alguma coisa ali na frente, que acertou alguma coisa ali na frente, foi o Dudu. Então não eram jogadores que realmente estavam produzindo aquilo que a gente já viu produzirem em outros momentos. Enfim, eu acho que a produção do Palmeiras no segundo tempo, e mesmo nesse final, com as finalizações ali de fora da área do Gabriel Menino, com 2 ou 3 boas cabeçadas, não foram exatamente finalizações fruto de um trabalho coletivo, que muitas vezes a gente vê no time do Palmeiras. Eu sinceramente, eu acho que assim, hoje mais do que nunca, e a gente fica à vontade para falar, porque a gente vinha dizendo já há um bom tempo, inclusive mesmo com o Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro e tudo mais, da falta de alternativas, né? O Palmeiras não tem grandes alternativas no banco de reservas. O Birner falou das contratações e eu aqui também faço uma ressalva, porque a gente sabe como são as coisas no Brasil, né? Agora sim, vende o Flaco Lopes, é uma porcaria, o Merentiel não serve para nada, esse Tabata vai servir para alguma coisa. Não, calma, esses caras ainda podem entregar muito para o Palmeiras, como inclusive não entregavam no começo o Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, etc, etc, etc. Então, feita essa ressalva, a gente sabia que os jogadores chegando no meio de temporada provavelmente não iam chegar e se encaixar no time e entregar aquilo que os caras do time titular, e o Palmeiras tem hoje um time titular muito claro, estavam entregando. Então, eu acho que o mais grave de tudo isso nem é, como falou o Birner, a questão de você não ir acima dos seus limites, né? E contratar jogadores renomados, grandes estrelas, tal, essa coisa que muitas vezes o torcedor de qualquer time quer. Não, contrata o Cavani, né? Não vai contratar o Flaco Lopes, contrata o Cavani, não vai contratar o Tabata, contrata o Felipe Coutinho, sabe? O torcedor muitas vezes quer esses caras, mas a gente também tem que ser coerente com o discurso que a gente faz em relação à responsabilidade financeira. Eu acho que a grande crítica ao Palmeiras e à sua direção em relação a hoje a pouca profundidade do seu elenco é a venda do Gabriel Veron. Eu acho que o Veron é um jogador que hoje tivesse no banco, assim como contra o Atlético foi importantíssimo na semifinal do ano passado, poderia ser um cara a melhorar as coisas, a mudar as coisas dentro de campo, um jogador que muitas vezes foi importante. Estou de acordo que ele nunca rendeu aquilo que se imaginava que fosse render, mas era, inclusive, no momento que saiu, uma boa alternativa. Tinha feito 2, 3 grandes jogos na sequência, depois de toda a polêmica da balada, etc. e tal. E ele foi vendido por um valor abaixo do que sempre se dizia que ele valia. Então, eu acho que em relação a essa coisa do elenco pouco profundo, a crítica ela fica muito mais para essa venda do que para a contratação de jogadores pouco renomados, em que pese o fato de realmente hoje o Flaco Lopes, que não foi só a finalização errada no comecinho do jogo lá, eu acho que ele acabou de fato errando muito, né, Paulo? Errando vários lances de ataque que o Palmeiras tinha boas possibilidades, errando passes, e acho que das 4 finalizações que o Palmeiras deu no primeiro tempo, se não me engano, 3 foram dele e foram finalizações ruins. Isso, é verdade. Vamos... É isso aí, galera palestrina. Obrigado por assistir o vídeo, e não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito.
E deixe seu like e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que posto aqui no canal. Compartilhe o vídeo para que mais palmeirense venha conhecer o canal Verdão de Coração. E venha ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Avante palestra! Tamo junto! Valeu!